Olá, pessoal! Então, hoje dando continuidade aos nossos estudos sobre os gêneros textuais mais pedidos nos vestibulares, temos o gênero carta argumentativa. Vamos lá. Então, para começar, vamos falar sobre o conceito de carta argumentativa. Olha lá. A carta argumentativa caracteriza-se por ser uma correspondência com um leitor definido, específico. O emissor deve persuadir o leitor, e aqui temos algo bem parecido com a dissertação, por meio do seu ponto de vista sobre determinado assunto, que é o tema em si. Lembrando, pessoal, que a carta argumentativa permite que nós usemos a primeira pessoa do singular. Essa talvez seja a principal diferença entre a carta argumentativa, entre a linguagem da carta argumentativa e a dissertação argumentativa. Vamos lá. Então agora nós vamos ver alguns modelos de cartas. Primeiro modelo é o modelo de reclamação. Então, nós temos cidade e data, como vocês podem ver aí. Temos o vocativo, porque justamente se trata de uma carta. Quando chegamos aqui ao final, nós então nos despedimos, devemos nos despedir, e vem a assinatura. Alguns vestibulares pedem, ao invés, ou concursos, né? Pedem, ao invés de uma assinatura, que o candidato simplesmente coloque as iniciais. E muitas vezes não se refere às iniciais do próprio nome. Você tem que inventar essas iniciais, tá? Então vamos lá. Um modelo então de carta de reclamação. Ao senhor diretor do Departamento de Trânsito de Porto Alegre. No último dia 20, recebi uma multa relativa a uma infração cometida em 1º de dezembro de 2009. Prestem a máxima atenção na ideia de persuasão e na linguagem que essa pessoa utilizou para escrever o seu texto. A multa foi lavrada no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Freitas Coutinho, às 15 horas, e se deu pelo fato de ter sido avançado o sinal vermelho. Recordo-me bem da ocasião e admito que infringi uma norma do trânsito. Aliás, uma infração gravíssima, de acordo com o novo Código de Trânsito. Porém, Vossa Senhoria já viveu a desagradável situação de cruzar um semáforo estando atrás de um ônibus de 3 metros de altura? Pois foi o que me aconteceu. Embora guardasse uma distância razoável do ônibus, sua altura não me permitia ver se o sinal estava ou não aberto. Como o ônibus não parou nem diminuiu a velocidade, achei que estivesse aberto e segui em frente. Além disso, notei que o motorista que vinha atrás de meu veículo acelerou seu automóvel ao nos aproximarmos do cruzamento ao nos aproximarmos do cruzamento, o que me impediu completamente de parar ou esperar que o ônibus se afastasse para poder ver o semáforo, pois, do contrário, correria o sério risco de ter meu carro colidido na parte traseira. Por outro lado, será que o ônibus ou o veículo de trás também foram multados? Ou será que o policial de trânsito não teve tempo de anotar a chapa dos outros 2 veículos, fazendo-me sua única vítima? Teria havido coerência por parte do policial ao lavrar essa multa? Gostaria de lembrar ainda que, em mais de 20 anos como motorista, jamais fui multado,
o que comprova o quanto minha conduta tem sido correta no trânsito e o quanto essa multa é injusta. Peço a Vossa Senhoria que examine esse caso de uma forma mais ampla, distinguindo de forma clara aqueles que realmente merecem ser multados daqueles que merecem ser compreendidos e, portanto, perdoados. Sem mais para o momento, agradeço a sua compreensão. Vitor Hugo Sanches. Então vamos lá, né, pessoal? O texto é uma carta, então, que apresenta uma reclamação e argumentos que fundamentam o ponto de vista de seu autor. A esse texto, então, nós vamos chamar de carta argumentativa de reclamação. Quando recebemos uma conta de água ou de luz com valores mal entendidos numa empresa, repartição pública, quando não estamos satisfeitos com a programação da TV, enfim, toda vez que nos sentimos desrespeitados, injustiçados ou discriminados socialmente, podemos reclamar nossos direitos, fazendo uso, entre outros meios, da carta argumentativa de reclamação. Esse tipo de carta normalmente é endereçada a um órgão da imprensa, a uma entidade ou a autoridade responsável por aquele serviço. Como carta que é, esse tipo de texto contém os elementos essenciais do gênero. Vejam lá como já falei para vocês. O local e a data, o vocativo, o corpo da carta, que é o assunto, e fica aqui. Então, aqui, ó, temos local e data. Depois, este daqui é o vocativo. Depois, o corpo da carta. E a despedida e a assinatura. Este texto, já no início do corpo da carta, mostra o motivo da reclamação, que no caso é uma multa. Em seguida, ele expõe os argumentos ou as justificativas que motivaram a reclamação do autor. No caso em questão, a altura do ônibus, a alta velocidade do veículo de trás, sua boa conduta durante 20 anos. Por fim, a carta é concluída com o pedido de anulação da multa, acompanhado de cumprimentos e a assinatura. A linguagem desse tipo de carta deve estar de acordo com o padrão culto e formal da língua, mesmo utilizando a primeira pessoa eu. Tudo bem? Então agora vamos ver algumas ideias para fazer concessões a fim de persuadirmos. Quando somos culpados por algum tipo de ação que não deveríamos ter cometido, como no caso da multa, o rapaz que levou a multa, ele tinha que levar mesmo essa multa, porém, ele teve argumentos para justificar a anulação dessa multa. Uma boa forma de nos defendermos é dizer a verdade e fazer concessões, isto é, admitir que o interlocutor tem razão ou que a culpa é nossa, mas somente em parte, por isso ele precisa conhecer o outro lado da verdade, conhecer a nossa versão. A partir daí, uma boa argumentação poderá levar o interlocutor a perdoar nossa falta e suprimir a punição. Observe que na carta lida, a concessão é feita no trecho: admito que infringi uma norma do trânsito. Aliás, uma infração gravíssima, de acordo com o novo Código de Trânsito. Então, se admite isso. E em seguida, com a conjunção adversativa, porém, o autor introduz a sua visão dos fatos e a sua argumentação. Para fazer concessões, existem na língua articuladores próprios, que são os conectivos. São as expressões e construções como
embora, apesar de, reconheço que, é verdade que, está certo que, mas, admito que, porém, etc. Então, deem um print nesta tela para vocês guardarem essas informações aí. Outras informações importantes são as características da carta argumentativa de reclamação. Toda carta deve ter data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Depois, a exposição do problema que motivou a reclamação. Aí é um pouco mais específico desse gênero de reclamação. Depois, eventuais concessões que admitam a culpa parcial do remetente, caso se tenha a culpa. Se não se tem a culpa, então só se colocam os argumentos capazes de comprovar a inocência do remetente ou comprovar que ele está sendo desrespeitado, injustiçado ou discriminado. Logo após vem uma solicitação implícita ou explícita, ou seja, essa solicitação ela tem que estar especificada na carta ou subentendida, de medidas que resolvam o problema. Então, ajudar o interlocutor a entender o que você quer que seja feito. Logo após vem os agradecimentos e a assinatura. A linguagem deve ser formal, atenta às normas padrão, culto da língua. Muito cuidado, não se deve colocar gírias, palavrões e palavras de baixo calão, né? Rigor no emprego dos pronomes de tratamento. Precisamos tratar bem a pessoa que vai ler o texto, ok? Então agora vamos ver, dentre os nossos estudos dos modelos de carta, a carta ao editor de uma revista. Então vamos lá. Os jornais e revistas costumam abrir espaço para que os leitores manifestem opiniões a respeito do que leem na publicação. As cartas escritas para esse fim, portanto, têm como principal característica o fato de, diferentemente dos outros textos argumentativos, não buscarem convencer o interlocutor específico, mas registrar uma posição diante de um tema ou de uma situação e ganhar a adesão dos leitores ao ponto de vista apresentado. Trata-se de textos essencialmente pessoais, curtos e bastante objetivos, de composição simples, com 3 partes, início, meio e fim, separadas ou não por parágrafos distintos. Vamos ver o nosso exemplo. Então, data, né? Local e data, Londrina, 10 de setembro de 2012, e o vocativo, prezado editor. O senhor e eu podemos confirmar com segurança que a violência em Londrina atingiu proporções caóticas. Para chegar a tal conclusão, não é necessário recorrer às estatísticas, está faltando um S ali. Basta sairmos às ruas, a pé ou de carro, num dia de sorte, para constatarmos pessoalmente a gravidade da situação. Mas não acredito que esse quadro seja irremediável. Se as nossas autoridades seguirem alguns exemplos nacionais e internacionais, tenho a certeza de que poderemos ter mais tranquilidades na terceira cidade mais importante do sul do país. Um bom modelo de ação a ser considerado é adotado em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, onde foi criado, no início de 1993, o Grupo Cultural Afro-Reg. A iniciativa, cujos principais alvos são o tráfico de drogas e o subemprego, tem beneficiado cerca de 750 jovens. Em Vigário Geral, são atendidas
pelo grupo, as comunidades de Cidade de Deus, Cantagalo e Parada de Lucas. Mas combater somente o narcotráfico e o problema do desemprego não basta, como nos demonstra um paradigma do exterior. Foi muito divulgado pela mídia, inclusive pelo seu jornal, A Folha de Londrina. Projeto de tolerância zero, adotado pela prefeitura nova-iorquina há cerca de 10 anos. Por meio desse plano, foi descoberto que, além de reprimir os homicídios relacionados ao narcotráfico, era a intenção inicial, seria mister combater outros crimes, não tão graves, mas que também tinham relação direta com a incidência de assassinatos. A diminuição do número de casos de furtos de veículos, por exemplo, teve repercussão positiva na redução de homicídios. Convenhamos, senhor editor, faltam vontade e ação políticas. Já não é tempo de nossas autoridades se espelharem em bons modelos? As iniciativas mencionadas foram somente 2 de várias outras, em nosso e em outros países, que poderiam sanar ou, pelo menos, mitigar o problema da violência em Londrina, que tem assustado a todos. Espero que o senhor publique esta carta como forma de exteriorizar o protesto e as propostas deste leitor que, como todos os londrinenses, deseja viver tranquilamente em nossa cidade. Atenciosamente, M. Então, esse daqui, ele traz, inclusive, soluções, de outras localizações, a fim de dar uma contribuição ao, como que a gente pode dizer, ao problema dessa cidade, Então, ele traz a opinião dele e diz que, então, as autoridades de Londrina deveriam fazer como em outras cidades. Muito bem. Agora, nós vamos ver um modelo de carta ao escritor Luiz Fernando Veríssimo. Tá lá, local e data, São Paulo, SP, 13 de maio de 2007, e vamos lá. Caro senhor Veríssimo, devo dizer, quanto ao texto Ser Brasileiro, de sua autoria, que sua técnica para a escrita é realmente algo muito bonito de se ver. Sinto-me feliz por ver esses jogos que o senhor faz com um dos nossos mais preciosos instrumentos de comunicação. As mensagens criadas são muito bonitas de se ver em um texto. No entanto, senhor Veríssimo, gostaria de ressaltar que as preocupações das quais o senhor trata no texto são muito válidas, mas não creio que seja essa a ótica que devemos enfatizar enquanto cidadãos brasileiros. O nosso país, infelizmente... Só um minutinho que eu me perdi. O nosso país, infelizmente, tem a maior parte da população em índices alarmantes de pobreza e a fome assola muitas famílias brasileiras. Quantas crianças não estão nas ruas sem nenhuma perspectiva de uma vida melhor, de um futuro? Essas que são o futuro do nosso país e que são tão maltratadas pela sociedade como um todo. Por que isso acontece, senhor Veríssimo? Por que estamos a cada dia nos programando para não nos comover com a realidade do próximo? É mais fácil ver o mundo pelas lentes cor-de-rosa de pângulos. Gostaria que o senhor passasse a baixar o vidro do seu, com certeza, lindo carro nos sinais de trânsito para ver o que nós fazemos com o nosso futuro. Talvez nem precise tanto. De vez em quando,
Visite a cozinha da sua casa. O senhor com certeza encontrará bons exemplos de brasileiros que precisam de mais atenção. Gostaria de salientar também, senhor Veríssimo, que essa é uma crítica construtiva. A sugestão é usar a sua brilhante técnica a favor dos nossos problemas, que precisam urgentemente de solução. Talvez assim consigamos com que as pessoas que leem seus textos sejam mais atentas ao que acontece à nossa volta e não se acostumem a achar normal ver pessoas passando fome, crianças nas ruas, balas perdidas e outras tantas coisas que estamos nos acostumando a ver. Então, temos que tomar muito cuidado quando nos deparamos com um tema de prova, de redação, de vestibular, de concurso, a não fugirmos do tema, tá? A postura ideológica defendida por essa autora significa que ela não entendeu a crítica e a ironia do texto do Veríssimo, cujo título é Ser Brasileiro, e eu vou ler para vocês agora. Então, o Veríssimo fez um poema com uma crítica e uma ironia sobre ser brasileiro. E, evidentemente, essa pessoa, ao escrever a carta, apesar de ser bem escrita, ela não entendeu bem o que o Veríssimo quis dizer com esse texto. Prestem atenção. Ser brasileiro, né, o título. Eu tomo um remédio para controlar a pressão. Cada dia que eu vou comprar o dito cujo, o preço aumenta. Controlar a pressão é mole, quero ver é controlar o pressão. Tô sofrendo de pressão alto. O médico mandou cortar o sal. Comecei cortando o médico, já que a consulta era salgada demais. Controlei também a alimentação. Como a única coisa que tenho comido depois da fome zero é minha patroa, não tem perigo. Ela é a coisinha mais sem sal deste lado do mundo. Para piorar, acho que tô ficando meio esquizofrênico, sério. Não sei mais o que é real, principalmente quando abro a carteira ou pego o extrato do banco. Nem tem mais R$1, sem falar na minha esclerose precoce. Comecei a esquecer as coisas. Sabe aquele carro? Esquece. Aquela viagem? Esquece. Tudo que o barbudo prometeu? Esquece. Podem dizer que sou hipocondríaco, mas acho que tô igual ao meu time, nas últimas. Bem, brasileiro é assim mesmo, já nem liga mais para a bala perdida, entra por um ouvido e sai pelo outro. Muito interessante esse texto e acredito que vocês tenham, então, notado a diferença, né, de intenção do poema do Veríssimo para essa crítica, então, da carta da pessoa que escreveu para ele. Vamos adiante, então. Mais um print aí para vocês, caracterizando a carta argumentativa. Vamos lá. Então, claro, é um gênero argumentativo, pois tem a finalidade de persuadir o interlocutor a partir de argumentos convincentes. Apresenta introdução, que é o ponto de vista defendido, o desenvolvimento, que é a sustentação do ponto de vista através de argumentos, e a conclusão, que é a síntese das ideias, a recomendação, a sugestão ou a proposta. Esse trecho aqui, o ideal é que vocês deixem escrito em algum lugar que vocês possam revisar com frequência. Um caderno, uma agenda, algo do tipo, tá? Tem uma estrutura semelhante à das cartas em geral, então local, data, vocativo, corpo da carta, expressão cordial de despedida e assinatura. Ela pode ser uma carta de reclamação,
quando o objetivo é reclamar sobre algum problema às autoridades competentes, ou carta de solicitação, com o objetivo de solicitar soluções para o problema, e entre outros. Ela deve apresentar uma linguagem clara e objetiva, conforme o padrão culto formal da língua portuguesa. Não se esqueçam disso, muito importante, certo? Muito bem, pessoal. Então, os diferentes formatos de texto argumentativo permitem expressar uma opinião ou defender o ponto de vista que sejam feitos da maneira mais convincente aos objetivos do autor do texto. Dominar as características desses diferentes formatos é, portanto, uma maneira de desenvolver o potencial de argumentação para as mais diversas situações da vida, além de ser um meio para obter bons resultados na redação, na prova de linguagens do Enem, dos vestibulares e, como falei, também dos concursos em geral. Então, por enquanto, nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais!